Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais uma semana de atividades domiciliares. Hoje o tema da nossa aula é o que vocês estão vendo aí na tela: fatoração da diferença de dois quadrados. Fatoração da diferença de dois quadrados. Mas antes de iniciar a explanação deste conteúdo que está lá no livro didático de vocês, nós faremos a correção das atividades propostas na aula anterior. O material estruturado da Secretaria de Educação, #Estudando em Casa, foi colocado lá para vocês fazerem a atividade referente ao conteúdo conjunto dos números inteiros. Então, antes de a gente iniciar o estudo sobre esse assunto que vocês estão vendo na tela, fatoração da diferença de dois quadrados, nós vamos fazer a correção da atividade do material estruturado. Segue aí a aula de hoje. Então tá aí, pessoal, a atividade que foi proposta para vocês foi a atividade 20 do material estruturado #Estudo em Casa, do volume 3 da apostila. E nessa atividade 20, o que é preciso o aluno saber? Resolver problema com números inteiros, envolvendo as operações adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Nesta atividade, você, aluno, irá resolver problemas que envolvam as operações com números inteiros, que pertencem ao conjunto dos números inteiros representados pela letra Z maiúscula. Todos os números inteiros positivos, inteiros negativos e incluindo o zero, fazem parte do conjunto dos números inteiros, conforme vocês estão vendo aí na tela, ó. Todos os números positivos e negativos e o zero são elementos que pertencem ao conjunto dos números inteiros. As operações com números inteiros trabalhadas aqui estarão relacionadas com a soma, subtração, divisão, multiplicação e potenciação. Ao realizar alguma dessas operações, devemos também operar o sinal que os acompanha. Então veja na primeira questão, que é sempre uma questão que já vem o gabarito, ela já vem resolvida, para servir de apoio e de base para que vocês possam resolver as questões seguintes. Na primeira questão diz assim: na pirâmide abaixo, os números vizinhos, quando multiplicados, resultam no número de cima. Qual o número localizado no topo? Opção A, 84. Opção B, menos 84. Opção C, 864. Opção D, menos 864. Vamos minimizar aqui essa pirâmide para melhor resolver. Nós vimos aí na orientação que a multiplicação de dois números iguais dá exatamente, o resultado dá exatamente ao de cima. Veja, menos 1 vezes 4. A gente faz o jogo de sinais, menos e mais, menos, e multiplica. 1 vezes 4, 4. Então, menos 1 vezes 4, menos 4. Vamos fazer isso para completar esse daqui, ó. Qual será o número que vai estar nesse quadradinho? Menos 8 vezes menos 3, faz o jogo de sinais. Menos e menos, mais 8 vezes 3, 24. Aqui dá 24 positivo. Para achar o próximo, eu vou multiplicar o menos 3 com o menos 1. Menos e menos, mais 3 vezes 1, 3, dá mais 3. Agora eu vou pegar mais 3 e multiplicar com menos 4. Mais e menos, menos. 3 vezes 4, 12. Aqui deu menos 12. E aqui, mais 24 vezes mais 3, mais e mais, mais. 3 vezes 24, você pode fazer um cálculo mental aqui. 24 você considera que é 20 mais 4. Multiplica separadamente. 3 vezes 20, 60. E 3 vezes 4, 12. 60 mais 12, 72. E para chegar ao resultado final, que está no topo, eu vou multiplicar mais 72 vezes menos 12. Mais e menos, menos, já sei que vai dar negativo. E 72 vezes 12 eu posso armar uma continha de multiplicação, como vocês estão vendo aí na tela. 12 vezes 2, 4. 2 vezes 7, 14. 1 vezes 2, 2. E 1 vezes 7, 7. Passa o traço e soma. Baixa o 4. 4 mais 2, 6. E 1 mais 7, 8.
Então, o resultado que vocês estão vendo aqui no topo é menos 864. O resultado que corresponde a menos 864 está na letra D, D de dado, onde eu estou marcando aqui como a opção correta. O gabarito já identificava que a alternativa correta é a letra D, e aqui mostra a pirâmide com todos os valores completinho, tá bom? Então, bem fácil. Então, a partir dessa primeira questão, vocês iam tentar responder a segunda questão. Márcia comprou 10 caixas de bombons, contendo 50 unidades cada uma, para doar a uma. Ao verificar a quantidade de bombons, notou que algumas das caixas não continham a quantidade anunciada na embalagem. Ela, então, indicou o excesso ou a falta de bombons, respectivamente, por números positivos e negativos registrados nas caixas. 5 alunos, analisando a situação, fizeram cada qual uma afirmativa. Qual aluno formulou a afirmativa correta? Vamos lá observar as opções. Na letra A, Gabriel disse assim: foram doados 494 bombons, uma quantidade menor que a prevista. Letra B, a Paula disse o seguinte: a quantidade total de bombons a ser doada é de 244. Letra C, o Roberto falou o seguinte: de acordo com o previsto, sobraram 6 bombons. E a letra D, a Carolina falou: as outras 5 caixas de bombons compensam o excesso ou a falta de bombons das caixas apresentadas. Então vamos analisar o seguinte: primeiro passo, se são 10 caixas de bombons e cada caixa contém, ou se espera que tenha, 50 unidades, nós vamos multiplicar 10 caixas pela quantidade de bombons que tem em cada caixa, para saber quais são os números previstos de bombons. 10 vezes 50, multiplicar números que contêm 0 é bem simples. Você multiplica 1 vezes 5 é 5 e acrescenta os 2 zeros à frente, certo? 2 zeros à frente. Então, se espera que se tenha 500 unidades. Só que os alunos observaram que em algumas caixas ou veio faltando bombons ou veio sobrando bombons. Aquelas caixas que vem a indicação do sinal menos, indica que faltaram bombons. E aquelas caixas que tem a indicação do sinal mais, indica que vieram bombons a mais, em excesso. Então, se o previsto era 500 bombons, eu vou fazer essa contabilidade. Nessa primeira caixa tem o número menos 3, significa que vieram faltando 3 bombons. Nessa caixa vem o número menos 5. Significa que vieram faltando 5 bombons. Nessa caixa veio a numeração menos 2, significa que vieram faltando 2. Então, se aqui faltou 3, aqui 5, aqui 2, 5, 3, 2, 10. Então, nós vamos subtrair das 500 unidades previstas, faltaram em 3 caixas 10 bombons. 500 menos 10, 490. Essas outras 2 caixas indicam que vieram sobrando bombons. Aqui veio um bombom a mais 1, e aqui veio 3 bombons a mais 3. Ou seja, no total vieram em 2 caixas 4 bombons a mais. Então, somando 490 mais 4, 494. Com essa resposta eu posso marcar a opção correta. Voltando lá para as opções. O Gabriel falou: foram doados 494 bombons, uma quantidade menor que a prevista. Então essa será a opção correta, porque ele está dizendo que foram doados 494 bombons, uma quantidade menor que a prevista. A prevista era 500. Então eu já sei que a letra A é a resposta correta. Por que a B não é correta? Ele diz que a quantidade total de bombons a ser doada é 244. Não. Letra C não é correta, porque de acordo com o previsto sobraram 6 bombons. Não sobraram, faltaram 6 bombons. E a D, Carolina disse que as outras 5 caixas de bombons compensaram o excesso ou a falta. Não compensaram. Se a
era previsto 500 unidades, só sobraram 494. Então a resposta correta é a letra A. Vamos para a terceira questão. Num campeonato de futebol, o saldo de gols é muito utilizado como critério de desempate entre dois times que representam o mesmo número de pontos. Ele é obtido pela diferença entre gols marcados e gols sofridos. Veja aí a tabela. Eu tenho valores de gols marcados, gols sofridos e saldo de gols de 4 times. O time A, time B, time C e time D. De acordo com a tabela, assinale a alternativa correta. Uma dessas alternativas eu vou marcar como opção correta. Letra A. O time A sofreu 6 gols. Letra B. O saldo de gols do time B é menos 7. Letra C. O time C marcou 4 gols. Ou letra D. O time D sofreu 8 gols. Vamos preencher a tabela. E após o preenchimento da tabela, a gente vai saber com muita facilidade qual é a opção correta. Então, ele diz que a gente vai usar a diferença, sinal de menos. Então, o time A tem 15 gols marcados e o saldo é de 8. Será que tem como saber quantos gols sofridos? Basta você subtrair a quantidade de gols marcados menos o saldo, que é 8. Então, você faz lá em cima, separado. Quanto é 15 menos 8? Se eu marquei 15 gols e o saldo é 8, para saber os gols sofridos, eu subtraio. 15 menos 8, 7 positivos. Então, eu sofri 7 gols, ou seja, eu sofri mais 7. 7. O time B tem 10 gols marcados, sofreu 15. Qual será o saldo de gol? Basta você pegar a quantidade de gols marcados e subtrair com os gols sofridos. Eu vou saber meu saldo de gol. 10 menos 15 vai dar um saldo positivo ou negativo? Vocês que gostam de futebol. 10 menos 15. Repete o sinal do maior e subtrai. 10 menos 15 vai dar menos 5. Então, se ele marcou 10 e sofreu 15, o saldo de gol dele é negativo. O saldo de gol vai ser menos 5. Completa aqui a tabela. O time C sofreu 7 gols e o saldo é 3 negativo. Quantos gols marcados? Basta subtrair o 7, que é o gol sofrido, com o saldo de gol, que é 3. Saldo de gol, que é 3. 7 menos 3, 4. Então, esse time C marcou 4 gols. E o time D tem 9 gols marcados e o saldo é 0. Significa que se ele marcou 9 gols, eu vou subtrair com o saldo, que é 0, e o resultado vai ser 9 menos 0, 9. Preenchendo aqui vai ser 9. Então, preenchendo a tabela, eu vou saber qual será a opção correta. De acordo com a tabela, assinale a alternativa correta. O time A sofreu 6 gols? Não, o time A está aqui, ó, sofreu 7 gols. 15 menos 8, 7. Então, ele não sofreu 6 gols. Então, a letra A não é a resposta correta. O saldo de gols do time B é menos 7. O saldo de gols do time B ficou quanto? Menos 5. Ó. 10 menos 15, menos 5. Então, não é a letra B. O time C marcou 4 gols. Veja aí na tabela. O time C marcou 4 gols? Sim. O saldo de gols do time C marcou 4 gols. Então, a resposta correta é a letra C. O time D sofreu 8 gols? Não. O time D sofreu 9 gols. Então, a resposta correta é a letra C. O time C marcou 4 gols. Então, tá aí, pessoal. Após a correção das atividades do material estruturado, #estudando em casa, referente ao conjunto dos números inteiros, damos continuidade à nossa aula de hoje. E hoje eu convido a vocês para a gente estudar esse conteúdo aqui que está no livro de vocês. Fatoração da diferença de 2 quadrados. Segue aí a explicação dessa aula de hoje. Então veja as orientações didáticas. Isso aqui tem lá no livro de vocês. Em relação ao conteúdo fatoração da diferença de 2 quadrados. Para utilizar esse caso de fatoração, os alunos devem reconhecer números quadrados perfeitos.
se julgar oportuno, fazer uma lista com os quadrados perfeitos até 400. Aí eu apresento a vocês. Quando é que um número é quadrado perfeito? Quando existe a raiz quadrada desse número, ou seja, quando um número é multiplicado por ele mesmo, ou quando um número está elevado ao quadrado que dá aquele valor. Por exemplo, os que estão aí na tela, o 1. O 1 é um número quadrado perfeito. Por quê? Porque a raiz quadrada de 1 é 1. 1 ao quadrado, ou 1 vezes 1 é 1. Por que o 4 é um número quadrado perfeito? Porque a raiz quadrada de 4 é o 2. 2 ao quadrado, ou 2 vezes 2 é 4. Por que o 9 é um número quadrado perfeito? Porque a raiz quadrada de 9 é 3. 3 ao quadrado, 9. O 16, raiz quadrada de 16 é 4. 4 ao quadrado, 16. Como é que a gente identifica com muita facilidade os números quadrados perfeitos? É só seguir essa sequência. Ó. 1 ao quadrado é 1. 2 ao quadrado é 4. Então, a raiz quadrada de 4 é 2. 3 ao quadrado é 9. Então, a raiz quadrada de 9 é 3. 4 ao quadrado é 16. Então, a raiz quadrada de 16 é 4. 5 ao quadrado é 25. Então, a raiz quadrada de 25 é 5. 6 ao quadrado é 36. E assim segue, ó. Raiz quadrada de 49, 7. Raiz quadrada de 64, 8. Raiz quadrada de 81, 9. Raiz quadrada de 100, 10. 10 ao quadrado, 100. Raiz quadrada de 121 é 11. Raiz quadrada de 144 é 12. Raiz quadrada de 169 é 13. Raiz quadrada de 196 é 14. Raiz quadrada de 225 é 15. Raiz quadrada de 256 é 16. Raiz quadrada de 289 é 17. Raiz quadrada de 324 é 18. E a raiz quadrada de 361 é 19. E a raiz quadrada de 400 é 20. Então, esses são todos os números considerados quadrados perfeitos até 400. Isso aqui é importante a gente saber para a continuidade da explicação do conteúdo de hoje. Após observar os números que são considerados quadrados perfeitos, acompanhe essas situações. O polinômio x ao quadrado menos 36 representa uma diferença de 2 quadrados. Fatorar esse polinômio. Vamos escrever ele aqui novamente aqui em cima. X ao quadrado menos 36. Como eu fatoro a diferença de 2 quadrados? Professor, mas aí eu tenho a diferença entre 2 quadrados? Sim, senhor. Sim, senhora. Tenho sim. Aqui eu tenho um valor que foi elevado ao quadrado. Qual foi o valor que foi elevado ao quadrado aí? O x. O x foi elevado ao quadrado. E aqui eu tenho um número que foi elevado ao quadrado que resultou em 36. Qual o número que eu elevo ao quadrado que dá 36? Basta você calcular a raiz quadrada. Raiz quadrada de 36, 6. Então, dois números foram elevados ao quadrado para poder resultar nessa diferença de 2 quadrados. Depois que você encontrar os dois números que foram elevados ao quadrado, você vai fazer o produto da soma pela diferença, usando esses dois termos que estão dentro do parênteses. Primeira soma, você vai pegar o x e vai somar com o 6 e vai multiplicar isso pela diferença x menos 6. Então essa é a forma fatorada desse polinômio aqui. X ao quadrado menos 36 vai dar x mais 6, que multiplica x menos 6. Professor, e se eu fizer o processo inverso? Se eu multiplicar x mais 6 por x menos 6, nós vimos lá no início do estudo de fatoração que o produto da soma pela diferença ela é desenvolvida da seguinte forma: primeiro com primeiro, segundo com segundo. X vezes x, x ao quadrado, mais e menos, menos 6 vezes 6, 36. O resultado desse desenvolvimento resulta no mesmo polinômio inicial. Tá bom? Só que toda vez que ele der um polinômio e pedir para que você escreva a forma fatorada, aí você vai simplesmente fazer isso. Primeiro passo: identificar quais foram os valores que foram elevados ao quadrado, tanto aqui no primeiro termo como no segundo termo. Aqui no primeiro termo, o valor que foi elevado ao quadrado foi o x.
x ao quadrado é x ao quadrado. E aqui no segundo termo, abre o parênteses e vai identificar qual foi o número que foi elevado ao quadrado para dar 36. Para identificar, basta você calcular a raiz quadrada de 36. Raiz quadrada de 36, 6. Então, o número que é elevado ao quadrado dá 36 é o 6. Quando você identificar os dois números que estão dentro do parênteses, sempre você vai colocar o produto da soma pela diferença. O primeiro fator será uma soma, x mais 6. E o segundo fator será uma diferença, x menos 6. Esse aqui é o resultado. Essa é a forma fatorada desse polinômio aqui. Ok? Vamos aqui para uma segunda situação. Qual é a forma fatorada do polinômio 1 nono menos x ao quadrado y ao quadrado? 1 nono, vou escrever aqui, menos x ao quadrado y ao quadrado. Primeiro passo, abre o parênteses e vamos identificar quais foram os valores, ou qual for o valor que elevado ao quadrado dá 1 nono. Você vai analisar de forma individual. Primeiro 1. Qual o número que é elevado ao quadrado dá 1? Basta você calcular a raiz quadrada de 1. Raiz quadrada de 1, 1. Qual o número que é elevado ao quadrado dá 9? Você calcula a raiz quadrada. A raiz quadrada de 9, 3. Então, a fração que é elevada ao quadrado dá 1 nono é 1/3. Aí você repete o menos, abre o segundo parênteses. Quais foram os valores aqui no segundo termo que foram elevados ao quadrado? Se aqui eu tenho x ao quadrado, o valor que foi elevado ao quadrado foi o x. E se aqui eu tenho y ao quadrado, o valor que foi elevado ao quadrado foi o y. Tá certo? Então eu tenho os dois termos. Aí esses dois termos eu vou fazer o produto da soma pela diferença. Você abre o parênteses, 1/3 você soma com xy e multiplica, agora a diferença, 1/3 menos xy. Então essa é a forma fatorada dessa segunda situação. Ok, pessoal? Veja a terceira situação. Escrever o polinômio n mais 7 ao quadrado menos 1. Veja que está ficando mais complexo, mas vamos ver aqui como é que faz. Ó. N mais 7 ao quadrado menos 1. O que é que a gente tem que observar aqui? Nós temos que observar aqui que nós temos dois termos que foram elevados ao quadrado. O n mais 7 foi elevado ao quadrado e o 1 foi elevado ao quadrado para que dê o resultado 1. Então, após identificar os dois termos, o n mais 7 e 1, você vai escrever o produto da soma pela diferença dos dois termos. Então, como é que vai ser? A gente abre o colchete, abre o parênteses e você vai fazer a soma. N mais 7 mais 1, fecha o colchete, que multiplica. Abre o colchete, o parênteses. Agora é a diferença. N mais 7 menos 1. Tá aí o produto da soma pelo produto da diferença. Então, a gente repete o N mais, somando 7 mais 1, 8, que multiplica. Abre o parênteses, repete o N, mais 7 menos 1, repete o sinal do maior e subtrai. 7 menos 1, 6. Então essa é a forma fatorada desse polinômio, conforme vocês estão vendo de negrito aqui embaixo. Qualquer dúvida, vocês dê pause e volte e veja a explicação mais uma vez. Quarta situação. Escrever a expressão a ao quadrado menos b mais c ao quadrado na forma de uma multiplicação. Vamos escrever lá em cima. A ao quadrado menos, vamos lá, a ao quadrado menos, abre parênteses, b mais c ao quadrado. Primeiro, identificar dois termos foram elevados ao quadrado. O a, que é o primeiro termo, foi elevado ao quadrado, e o b mais c, que é o segundo termo, foi elevado ao quadrado. Então eu vou fazer o produto da soma pela diferença. Abro parênteses, eu vou fazer a soma.
o A, que é o primeiro termo, eu vou somar com o B mais C, que é o segundo termo. Fecho parênteses, que multiplica. Agora eu vou fazer a diferença. O A, que é o primeiro termo, menos o segundo termo, que é B mais C. Então, o A mais B mais C permanece, não muda nada. A mais B mais C. E esse segundo fator vai fazer jogo dos sinais, ó. Repete o A, menos e mais, menos B, menos e mais, menos C. Então essa é a forma da multiplicação que ele está pedindo para vocês escreverem. A mais B mais C, que multiplica A menos B menos C. Qualquer dúvida, vocês retomem o vídeo e vejam a explicação mais uma vez, ok? E antes de partirmos para a atividade, vamos ver a resolução de alguns exemplos aqui. X elevado à quarta menos 100. Então, digamos que lá na atividade do livro de vocês tem essa atividade, escrever a forma fatorada desse polinômio. X à quarta menos 100. Veja aí o passo a passo, ok? Primeiro passo, identificar quais os valores que elevar ao quadrado dá cada um desses termos aqui, ó. X elevado à quarta. Qual foi o valor que foi elevado ao quadrado que dá x à quarta? Você repete o x. E para saber o expoente do x, basta você pegar e subtrair os dois expoentes. O 4 menos 2. 4 menos 2, 2. Então, o valor que é elevado ao quadrado que vai dar x à quarta é o x ao quadrado. Aí menos, abre o segundo parênteses. Qual foi o número que é elevado ao quadrado dá 100? Basta você calcular a raiz quadrada. A raiz quadrada de 100, 10. Depois de encontrar os dois termos que estão dentro do parênteses, você vai fazer o produto da soma pela diferença. A soma vai ser este primeiro termo aqui, x ao quadrado, somado com o segundo termo aqui, 10. Você vai multiplicar isso pela diferença, x ao quadrado menos 10. Então, a forma fatorada de x à quarta menos 100 é x ao quadrado mais 10, que multiplica x ao quadrado menos 10. Vamos ver aqui mais um exemplo. 9 menos y elevado à sexta. 9 menos y elevado à sexta. Primeiro passo, identificar quais foram os números que foram elevados ao quadrado que dá cada um desses termos aqui. Primeiro, 9. Qual foi o número que elevaram ao quadrado dá 9? Raiz quadrada de 9, 3. Repete o menos, abre o parênteses. E qual foi o valor que foi elevado ao quadrado para dar y à sexta? Você repete o y. E para saber o expoente do y, você subtrai os dois expoentes aqui, ó. 6 menos... Subtrai não, divide, desculpa. 6 dividido por 2. 6 dividido por 2, 3. Por quê? Porque fica uma potência de potência. Repete a base e multiplica os expoentes. 3 vezes 2, 6. Após identificar os dois termos, você vai fazer o produto da soma pela diferença. A soma vai ser 3 mais y elevado ao cubo, que multiplica 3 menos y elevado ao cubo. Essa é a forma fatorada aí dessa questão aí. E o último exemplo, 81r ao quadrado menos s elevado à quarta. 81r ao quadrado menos s elevado à quarta. Primeiro passo, identificar quais foram os valores que elevaram ao quadrado deu 81r ao quadrado. Primeiro o número 81. Qual a raiz quadrada de 81? 9. E qual foi o valor que foi elevado ao quadrado que dá r ao quadrado? R. Menos. Abre o segundo parênteses. Qual foi o valor que elevaram ao quadrado que deu s elevado à quarta? Repete o s. E para saber o expoente do s, você divide. 4 dividido por 2, 2. Então, sabendo dos dois termos, eu vou fazer o produto da soma pela diferença. 9r mais s ao quadrado, que multiplica 9r menos s ao quadrado. Depois de assistir essa explanação desse conteúdo, eu vou propor uma pequena atividade para vocês do livro. Vocês vão utilizar o tempo restante de aula para estar copiando e respondendo no caderno a atividade do livro, página 76, questão 1. Após copiar e responder essa atividade, vocês estarão enviando no meu privado do WhatsApp, ok?
Então essa foi a aula de hoje. Vocês vão fazer essa atividade que está descrita aí na tela, atividade do livro página 76, questão 1, e enviar para o meu privado WhatsApp. Grande abraço a todos vocês.